Olá a todos que gostam de informação com qualidade. Estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, um mês onde são realizadas, ou melhor, intensificadas, as campanhas de prevenção contra o suicídio. O suicídio é um problema que está associado diretamente a quadros depressivos, e nesse momento o Instituto Lapidar vem dar a sua contribuição para a prevenção do suicídio, falando sobre um antidepressivo natural, o hipérico perforato, que pode ser utilizado numa estratégia terapêutica para a redução dos sintomas da depressão, para a melhora do quadro geral das pessoas que são acometidas por essa doença. Nós vamos trazer informações baseadas em comprovações científicas, então estamos tentando promover o uso seguro e racional das plantas medicinais e fitoterápicos. Vem comigo que a gente vai falar sobre uma espécie vegetal que já foi comparada com os medicamentos alopáticos convencionais que são utilizados para a depressão, como fluoxetina, sertralina, amitriptilina, e eu tenho certeza que vão ter informações esclarecedoras aqui para você. Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, fala para as pessoas sobre o nosso canal, que nós temos esse e outros vídeos a respeito de fitoterapia, e quem gosta da área vai encontrar informações aqui bem seguras para a utilização correta. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, mestre em botânica, diretora-geral do Instituto Lapidar, e vou conversar hoje com vocês sobre o hipérico perforato, um antidepressivo natural. O hipérico perforato é um antidepressivo natural, é um recurso terapêutico que está à disposição da população, na realidade, à disposição dos profissionais de saúde para o acompanhamento. É importante que a gente informe logo aqui que é uma espécie medicinal que tem o uso sob prescrição médica, é obrigatório que tenha o acompanhamento desse profissional de saúde, mas também é uma estratégia natural para aqueles que têm interesse em trabalhar com a fitoterapia para a prevenção, tratamento e cura de suas doenças. Antes de nós falarmos dessa planta fantástica, nós precisamos trazer alguns dados sobre o suicídio. Aqui no Brasil, cerca de 13 mil pessoas cometem suicídio todos os anos, e no mundo chega a 1 milhão de pessoas. Dessas pessoas, 96,8% cometem o suicídio por conta de problemas de saúde mental, sendo que o primeiro lugar está relacionado aos quadros depressivos, ao estado depressivo. Em segundo lugar, vem o transtorno bipolar, e em terceiro, o uso e abuso de substâncias, sendo elas lícitas ou ilícitas, como o caso do álcool e das drogas. É importante que a gente entenda que a depressão ela pode realmente ser desencadeada por situações externas, por estímulos externos, como a perda de um ente querido, ou insucesso profissional, insucesso na escola, mas esses são quadros que tendem a passar naturalmente. A depressão que nós estamos falando aqui, ela é classificada como uma doença psiquiátrica que vai impactar negativamente nas rotinas diárias da pessoa, fazendo com que ela se recolha num estado em que muitas vezes é difícil sair. É caracterizada por desenvolver uma tristeza profunda, baixa autoestima e sentimento de culpa recorrente, mesmo em situações em que a pessoa não está envolvida ou que a pessoa não está diretamente responsável. Também pode causar distúrbios do sono e do apetite, por isso que algumas pessoas precisam utilizar medicamentos para insônia, e nós temos também um medicamento fitoterápico, que nós vamos fazer um vídeo em breve. Essa pessoa ela perde o prazer ou a alegria nas atividades e relações pessoais, ela tende a se isolar, ela fica desmotivada ou sem energia, e devido a todas essas condições que são causadas pela depressão, ela pode ter pensamentos suicidas. E é por isso que o suicídio está relacionado à depressão. Durante a pandemia, nós tivemos um aumento progressivo de quadros depressivos, também a ansiedade, mas nós vamos falar diretamente sobre a depressão.
porque em meio a situações de crise, a situações em que a pessoa não sabe o que esperar, ela pode desenvolver reações diferenciadas, individualizadas, reações que podem ser mais leves e passageiras, ou reações que podem desencadear um quadro mais crônico, um quadro que traga realmente prejuízo para a sua saúde mental e social. Para a gente ter uma ideia, pessoal, antes da pandemia, estudos que eram realizados com crianças e adolescentes apontavam que cerca de 12,9% desse grupo apresentavam depressão. Com a pandemia, esse percentual aumentou para 25,2%, o que é um aumento considerável em tão pouco tempo. Como a fitoterapia pode auxiliar nesses quadros depressivos, na redução dos sintomas, na melhoria de qualidade de vida de quem tem essa doença? As plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos podem ser muito interessantes como alternativa terapêutica para o tratamento da depressão, porém devem-se ter alguns cuidados na utilização. Primeiro, é necessário considerar a possibilidade de interações medicamentosas com outros medicamentos que a pessoa use, ou aqueles medicamentos de venda livre que a pessoa costuma consumir quando está com a dor de cabeça, quando está com a dor de estômago. Por esse motivo, é necessário que se tenha conhecimento dessas informações e também que se utilize plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos seguros e eficazes. E para trazer isso para vocês, nós vamos falar sobre o Hipérico perforatum, essa planta lindíssima que está aqui apresentada, faz parte da família Hipericácea, tem o nome popular erva de São João ou hipérico. A parte utilizada é a planta inteira com a parte aérea florida e a indicação que está presente nos documentos oficiais aceitos aqui no Brasil é para o tratamento de estados depressivos leves a moderados e a observação está aqui, à venda sob prescrição médica. As formas farmacêuticas que são encontradas no mercado são cápsulas e comprimidos fabricados a partir do extrato seco e também tinturas, todas elas para uso oral. A quantidade que deve ser utilizada para tinturas é de 0,8 a 1,2 ml, 3 vezes ao dia, e para cápsulas e comprimidos, 300 miligramas, 3 vezes ao dia. Fica a dica aqui que existe a necessidade de obedecer essas quantidades e essas concentrações. Um ponto de observação é que, para que o hipérico atinja o seu efeito terapêutico, podem ser necessários de 2 a 4 semanas de utilização. Então, esse é um ponto importante, porque às vezes a pessoa não tem um efeito imediato e pode desistir do tratamento. Mas isso também é comparado com os medicamentos alopáticos convencionais. Então, fica a dica, 2 a 4 semanas, para que se tenha um efeito terapêutico bacana aí para o tratamento da depressão. Quanto ao mecanismo de ação, estudos in vitro foram realizados e se identificou inibição da MAO e da CONT, que estão associadas à degradação de monoaminas e dopamina, respectivamente. As substâncias que foram identificadas no hipérico são a hipericina e as flavonas, responsáveis por esse efeito antidepressivo, porém se concluiu que esse efeito não pode ser explicado por inibição da MAO. Esses dados estão no formulário de fitoterápicos da 2ª edição da Farmacopeia Brasileira. Importante a gente lembrar que as plantas medicinais e fitoterápicos, elas possuem um efeito sinérgico por conta de outras substâncias químicas que estão na sua composição. Então, esse é um fator de melhoria da eficácia terapêutica dessas espécies vegetais. Outros possíveis mecanismos incluem a ação do extrato em modular a produção de citocinas, a expressão de receptores serotoninérgicos e o eixo hipotálamo pituitário adrenal. O que a gente precisa saber em relação à eficácia é que estudos foram conduzidos e verificaram que o hipérico perforatum, nesses estudos, foi superior ao placebo, com poucos eventos adversos em relação aos antidepressivos padrão, aqueles que a gente conhece aí. Então, isso comprova que o hipérico pode ser utilizado. Agora, aquelas observações que a gente precisa trazer para poder usar de forma racional, certo? Então, contraindicações, não deve ser utilizado em episódio de depressão grave.
Aí o paciente tem que procurar o médico para poder utilizar outros recursos terapêuticos. É contraindicado para crianças abaixo de 6 anos. Não existem dados disponíveis sobre o uso na gravidez e na lactação, porém há relatos que o extrato pode inibir a secreção de prolactina. Portanto, não é recomendável que grávidos e lactantes utilizem o hipérico. Pode causar reações fotossensibilizantes, por isso é indicado o uso do filtro solar, do protetor solar, durante o período de tratamento. Podem aparecer, em casos raros, irritações gastrointestinais, reações alérgicas, fadiga e agitação, e essas reações gastrointestinais podem ser minimizadas com a administração desse fitoterápico após as refeições, e também nós temos as interações medicamentosas que podem ocorrer com ciclosporina, anticoagulantes cumarínicos, anticoncepcionais orais, fica aí a dica, teofilina, digoxina, indinavir e possivelmente outros inibidores da protease e transcriptase reversa, prejudicando os efeitos desses. Aí essa classe de antirretrovirais que deve ser utilizada com muito cuidado, só mesmo com a supervisão médica. Ainda tem a possibilidade de interações com antidepressivos convencionais, como os tricíclicos ou fluoxetina, que somente pode ser realizado com supervisão médica, e ainda há relatos de que ocorre estimulação das enzimas hepáticas que realizam o metabolismo de drogas e podem reduzir os níveis séricos e eficácia terapêutica de outros medicamentos, sendo necessário fazer o acompanhamento de um profissional de saúde para poder identificar essas possíveis interações e não ter nenhum comprometimento de tratamento aí. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje sobre esse antidepressivo natural fantástico. Espero que vocês tenham gostado. A referência que nós utilizamos está aí. E se você quer essa e outras informações, entre em contato conosco. Nós temos aí várias formas de contato: WhatsApp, Instagram, Facebook, no site e por e-mail. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. E nós esperamos você no próximo vídeo.